Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. O nosso tema de hoje é Exame Papa Nicolau. Para responder às suas dúvidas e perguntas, nós estamos aqui com o nosso médico convidado, médico anatomopatologista, Dr. Alex Moisés Pimenta. Dr. Alex, o que consiste o exame Papa Nicolau? O exame de Papa Nicolau foi um exame que se popularizou com o Dr. Papa Nicolau. Já haviam descrições prévias de como prevenir o câncer de colo uterino, descrito por outros profissionais, mas o Dr. Papa Nicolau, em 1940, faz um atlas de descrição de como interpretar as células que descamavam do colo uterino, né? Então, munido então desse atlas, facilitou com que os patologistas pudessem comparar então as células normais com aquelas possivelmente cancerígenas, né? E deixou o método difundido mundialmente. E ele vem sendo feito para a proteção das mulheres, né? Desde então. Quando deve ser realizado? O exame de Papa Nicolau, ele deve ser realizado pelas mulheres principalmente depois do primeiro ato sexual. Então, entrou na vida sexual ativa, deve-se fazer o exame de Papa Nicolau. Mas tem aquelas mulheres que às vezes acabam, por motivos diversos, religiosos, etc., opção de vida, acabam ficando virgens. Então essas daí não podem ficar sem fazer o exame também, né? Então deve procurar o seu ginecologista. Tem equipamentos especiais que às vezes possibilitam uma coleta de células do colo uterino com todo cuidado pelo seu ginecologista, e elas também devem fazer esse exame anualmente. Com que frequência? O exame deve ser feito todo ano e repetido todo ano. Algumas pessoas acabam fazendo o exame e esquecem que a importância dele é que ele seja feito anualmente. Se você fizer um exame e deixar 4, 5 anos de fazer esse exame, muitas vezes é nesse período que a mulher deixou de se cuidar que às vezes uma doença vai se desenvolver. Por que esse período anual? Ou seja, foi visto que realmente a maioria dos tumores ali da região do colo uterino vão demorar ali 2, 3 anos para atingir um tamanho grande. Então, se uma neoplasia, um tumor começar ali, mesmo que seja dentro do período de um ano, você vai pegar ele numa fase bem inicial, ou seja, bem possível de ser tratado e curado. Quais os possíveis resultados? Como que se interpreta? Ao nível de interpretação de resultados do Papa Nicolau, o Papa Nicolau consiste numa amostragem do colo uterino que tem uma parte ectocervical e dentro do colo tem a parte endocervical. Ou seja, nós fazemos uma avaliação de células escamosas, que é a parte de fora, e glandulares, que é da parte de dentro. E para essas, então nós dividiríamos em 6 resultados possíveis, né? Ou seja, assim, normal para a parte escamosa, normal para a parte glandular. Alterados, ou seja, já neoplásicas para a parte escamosa, neoplásicas para a parte glandular. E existe aquele exame que a gente não consegue definir muito bem se aquela alteração da célula já é neoplásica ou é uma inflamação acentuada. Então, para isso, quando a gente não consegue definir se é benigno ou maligno, a gente tem como se fosse uma faixa intermediária que a gente chama de ascos, né, ou asco que é H para a parte escamosa, células escamosas, e agos para a parte glandular. Então, esses resultados são os possíveis para cada paciente, né? Ou seja, a grande maioria vai ficar dentro do resultado normal, né? Hoje, provavelmente, na população, 97% das mulheres acabam ficando nos resultados normais, né? 3% acabam caindo nessa fase de intermediária, onde são necessários outros exames para esclarecer o que essa paciente tem, e apenas a minoria acaba realmente tendo alterações neoplásicas que necessitam de tratamentos maiores. E onde ele pode ser feito? O exame de Papa Nicolau, ele deve ser feito, né? Ele é coletado grandemente, a maior parte aí nos postos de saúde, onde é o primeiro foco de acompanhamento da maioria da população, né? Ele também pode ser feito em clínicas de ginecologia, clínicas particulares aí, que os médicos acabam acompanhando essas pacientes, né? E até mesmo alguns outros locais, como laboratórios, acabam colhendo o Papa Nicolau também, né? Qual o período de entrega do resultado do exame? O período de entrega do Papa Nicolau varia bastante em decorrer dos órgãos que são feitos, né? Ou seja, os órgãos públicos acabam demorando um pouco mais
para liberar o resultado, podendo levar aí 30 dias, às vezes 45 dias, né? Pela demora maior que existe de coletar o material, depois destinar para um lugar mais correto. Às vezes o exame acaba sendo até do município, né, para ser interpretado de outros lugares, né? Então na rede pública acaba levando 30, 45 dias. Na área privada ele leva aí de 4 a 7 dias para realmente ser entregue o resultado para o paciente. E aí vem uma dica que eu acho extremamente importante, que é o que fazer com esse resultado. Eu já vi, não foi nenhuma nem duas vezes, mas pacientes às vezes já pegando o exame, abrindo ali, já tentando interpretar, né, vai em busca às vezes de dados de internet e às vezes acaba não querendo voltar ao médico pela dificuldade, hoje a falta de tempo que a gente é motivo para tudo, né? E acabam elas mesmas interpretando esse Papa Nicolau. E a gente tem que lembrar que é um exame solicitado por médico e deve ser interpretado pelo médico dela. Ele solicitou, ele precisa ver esse resultado. Se até a paciente optar por levar para outro médico, tudo bem, é um direito dela. Mas nunca interpretar em casa ou com um amigo, com uma vizinha, porque aí que mora o perigo de às vezes fazer uma interpretação errônea e ficar muito preocupada, ou pelo contrário, ficar tranquilo, e às vezes a paciente teria que fazer um novo tratamento. Estamos no século XXI, a medicina não para de evoluir. Quais as novidades nessa área? Bem, o exame de Papa Nicolau, desde 1940, ele é feito da mesma maneira. Ou seja, o médico faz uso de dois utensílios, né? Seja uma escovinha de madeira, né? E outra haste aqui para a coleta da endosservice. Ou seja, posicionado o colo uterino, o médico primeiro faz a coleta aqui da ectocervice com um giro, ele depois tem que tirar, passar em uma lâmina, ele tem que voltar até o fundo aqui de saco, fazer uma nova coleta aqui do fundo de saco, passar na lâmina novamente, e numa terceira fase ele vai fazer uso da escovinha e vai introduzir no canal endoscervical. Tem que introduzir até o fundo e tirar. E passar nessa lâmina. Essa lâmina depois vai ser fixada com álcool, um fixador, onde pode-se haver algumas alterações de fixação, ou seja, a célula pode ficar feia porque ficou mal fixada e não porque era uma célula paraneoplásica. Existe um novo método, o método chamado em base líquida, onde é muito mais facilitada essa coleta, ou seja, e a coleta acaba ficando muito mais similar entre todos os profissionais, ou seja, com apenas uma haste, que já é feita para esse objetivo, é introduzido no canal até que ela toque a ectocervice e através de 2 giros em sentido horário apenas, ou seja, a coleta leva segundos, é retirado isso daqui, aberto um frasquinho que vai ter álcool, tá? Saca-se essa ponta aqui, lógico que o profissional vai estar com luva, tá? E joga-se dentro do frasquinho. Fechou, o frasquinho ele não vaza, esse líquido já é fixado às células e esse material vai ser processado no laboratório através de 4 fases, né? Onde, ou seja, vão ser retiradas as impurezas, essas células serão concentradas, né? E o resultado é uma lâmina com um campo de 13 milímetros, ricamente celular, onde é muito mais fácil o exame dessas células, né? E, ou seja, quais são as vantagens? A lâmina pode ser novamente feita, ou seja, se tiver algum acidente no laboratório, onde a lâmina se quebre, ou qualidade mesmo, a lâmina talvez não ficou muito boa, ficou espessa, há a possibilidade de fazer uma nova lâmina. E esse método também abre possibilidades de outros métodos complementares. Quando cai naquele resultado intermediário, você pode fazer um P16, pode fazer uma captura híbrida, sem que a paciente tenha necessidade de voltar ao médico, novamente ficar em posição para coletar material. Com esse material que já foi coletado, já permite esses novos exames. Ok, queremos agradecer aqui as informações do Dr. Alex Moisés Pimenta a respeito do assunto Papa Nicolau. Mãe, quero água! Ah, não! Agora você pode ter água saudável a toda hora. O sistema de tratamento Aqualive é adaptável a todos os bebedouros do mercado. Seu eficiente sistema tripla ação de filtragem garante água purificada e segura para toda a sua família. Fácil de abastecer, filtra até 40 litros de água por dia e oferece água confiável a todo momento.
Adquirir um Aqualive é garantir comodidade, economia e segurança. Aqualive, um produto Aqua Enterprise. Adquira já o seu com um dos nossos distribuidores ou acesse www.aquaenterprise.com.br. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. Olá, programa Repórter Saúde está no ar mais uma vez pela sua TV e também pela web. Termologia, você já sabe o que é isso? Para conversar a respeito desse assunto, nós vamos conversar com um médico que hoje é termologista clínico, Dr. José Haddad Júnior. Dr. Haddad, esse é um termo novo, inclusive para mim. O que vem a ser essa área da medicina, essa nova área da medicina, termologia clínica? A termologia clínica é um meio diagnóstico utilizado por imagem, que nós utilizamos para verificar as diferentes temperaturas do corpo da pessoa. Utilizamos um método infravermelho longo, que é um método já bem conhecido no meio de pesquisa e já é usado há mais de 30 anos no mercado mundial. Qual a diferença básica desse diagnóstico por imagem dos tradicionais que a gente tem hoje disponíveis? A base dele é análise de imagem para identificar quais são as alterações fisiológicas que aquilo se identifica-se, tá? Aquilo que a pessoa está sentindo. A termologia, ela nos dá mais função e dor, tá? E isso nos dá um grande passo do campo neurológico. Então, quando nós começamos a pensar em dor, em função, a termologia ela é soberana. Ela realmente cobre mais de 90%. É diferente de tomografia, é diferente de ressonância magnética, que são métodos por imagem para verificar anatomia. A termologia não vê anatomia. Claro, nós utilizamos também a anatomia, porém, ela não é feita exclusivamente para ver a anatomia. Então, nós temos que ver a função. Eu vou citar um exemplo. Se a pessoa tem uma bursite de ombro e a pessoa tem sentido dor, vai no médico, verifica se faz um ultrassom, faz aquilo, acha-se a bursite, vê a membrana inflamada. Olha lá, ó, a bursa está toda inflamadinha, como é que tá? Temos que operar, temos que fazer isso, vamos fazer tratamento clínico, fisioterapia, tal. Já através do método da termologia, nós sabemos o grau em que está ocorrendo, se aquilo está inflamado ou não. Então, nós conseguimos colocar a imagem de aonde está com inflamação, que está tendo um metabolismo anormal, isso aparece para nós. Se está dentro de um metabolismo normal, aparece perfeitamente. Então, se tiver uma pessoa simulando uma dor, simulando
um mal-estar, a termologia vai ser bem clara. Ela vai falar assim, você está brincando, isso não existe. Tá? Então, a termologia ela é um método que veio para esclarecer, está ou não doente. Então, nesse exemplo que o senhor deu, de repente você focaliza lá o estômago ou o fígado, mesmo que a pessoa não tenha dor, mas você consegue ver se ele está funcionando normalmente. Perfeitamente. Nós olhamos, bate o olho, nós sabemos, estudamos que todos os dermátomos dependem exclusivamente da parte neurológica. Então, a matéria de termologia clínica está intimamente ligada com a questão de neurologia. Tá? Então, nós estudamos todos os feixes nervosos, todas as terminações nervosas e nós seguimos o nervo. Então, quando nós fazemos toda uma avaliação de temperatura, quem mantém o nosso corpo quente é a parte nervosa, não é o sangue. O sangue, na verdade, ele esquenta não é porque ele é quente, é porque o sistema nervoso nosso é que está mandando queimar combustível, queimando lenha, queimando carboidrato lá dentro da célula para poder soltar aquele calor. Se a pessoa tem uma temperatura normal, ela vai ter um metabolismo dentro da normalidade. Isso está intimamente ligado com a parte nervosa. Quando existe um trauma, existe uma inflamação, aquela região já informa para o nervo que aquilo está tendo dor. Então a pessoa sente, estou sentindo dor, aqui. Ó. Então o cérebro tem um mapeamento do corpo. Ele fala, é aqui que estou sentindo dor. Né? Então ele mostra a área inflamada. Na termologia aparece exatamente a inflamação. Então ela aparece perfeitamente. E qual é o grau que está? Que tamanho está? Qual é a extensão disso? Se ela envolve apenas uma região, se é uma pequenininha, se pega só uma articulação, se pega a mão inteira, o punho, o braço. Então isso fica muito claro. Então se a pessoa estiver simulando, ela cai do cavalo. Porque não tem como você simular uma vermelhidão. A não ser que a pessoa se faça uma lesão. No dia a dia de uma consulta dentro do consultório, como que é feito esse procedimento? Como que é orientado o paciente? Qual que é a indicação de se fazer esse exame? A indicação da termografia, né? Normalmente nós fazemos termografia de corpo inteiro. A termografia de corpo inteiro é para fazer uma análise a nível central e periférico. Quer dizer, a gente vai ver a pessoa como um todo. Então, se a pessoa estiver tendo perdas de sensibilidade das mãos, muitas vezes, mas eu estou me sentindo bem. E eu já consigo detectar com precocidade se a pessoa está perdendo já uma inervação à distância. Pés, as mãos, às vezes outras alterações no corpo, isso se identifica-se. Quanto mais cedo nós identificarmos isso, mais fácil é um caminho, mais fácil o diagnóstico de outros problemas coligados, outros fatores, e melhor qualidade de vida da pessoa. A termografia hoje é o único exame que já consegue antecipar esse prognóstico aí no caso? Não, ele veio como complemento. Ele é um exame complementar, como a tomografia é um exame complementar. Tá? Então, na verdade, ele é um complemento. Na verdade, ela não é soberana à clínica. Tá? A clínica é o trabalho em que o médico identifica seu problema. Então, quando a pessoa, ou o paciente, ou o médico, ele tem dúvidas sobre tal problema, que existe, a pessoa relata a dor, mas eu não encontro nos outros métodos. A termografia demonstra. É um exame rápido, tem o resultado na hora? É um exame rápido, ele é indolor, não tem radiação, não é utilizado o contraste. Tá? Ninguém toca no corpo da pessoa. Então, é um exame muito fácil. Eu posso fazer em todas as idades, desde gestante, bebês de 1 dia de vida eu posso fazer análise, até o homem mais idoso que exista. Então, não existe contraindicação para fazer termografia. Não existe. Na sua experiência, no seu dia a dia, qual o caso que o senhor poderia relatar para a gente que já faz parte da rotina, que o senhor já imagina, já faz o exame de termografia, isso daqui dá certo, já aplica e já comprova? Certo. Eu vou lhe explicar uma coisa. A termografia tem nos ajudado muito em questões de dores nas costas, dores que muitas vezes os colegas em diversas especialidades discutem. É uma hérnia de disco, não, é uma outra doença, é uma contração muscular, ou é isso, aquilo. Então, dores nas costas, dores em membros, nos braços ou nas pernas irradiadas, fica rapidamente patente qual é a origem do problema. É bater e valer.
Tá? Outras questões é a questão na cabeça. Tá? Nós identificamos facilmente se a pessoa teve ou não está tendo um mau funcionamento da circulação da cabeça. Se ela teve alguma isquemia, se ela teve um entupimento de carótidas, se é carótida externa ou interna, se é o ramo lateral temporal ou se é mandibular. Tudo isso vai ser identificado. Bom, as pessoas têm preocupadas sempre com a questão de AVC, de infarto do miocárdio, do coração, infarto no coração. Onde também que ela pode entrar nesse aspecto? Ela entra em vários aspectos. Por exemplo, dentro do ato cirúrgico médico, tem colegas nossos médicos que estão fazendo ali uma ponte safena, tá? Uma mamária no coração. Na hora que ele termina de fazer o shunt, aí ele simplesmente com a termografia, você vê exatamente o funcionamento do sucesso imediato. Você sabe se realmente teve sucesso aquela anastomose. Imediatamente. Sem a termografia, o médico fecha o paciente e reza para ver como é que ele conseguiu, entendeu? E muitas vezes tem sucesso, porque utiliza todos os métodos mais eficazes para não ter trombose naquela região, um outro AVC ou um acidente vascular isquêmico, cardíaco, seja lá o que for. Né? Mas com a termografia, ele vê exatamente no momento em que ele solta o sangue e deixa passar, ele vê o resultado. Enquanto isso, com outros métodos não existe. A tomografia, o raio-x não consegue ver isso. E como é que está hoje a termografia em relação aos teus colegas, às outras áreas, já que é um procedimento, de certa forma, novo aqui no Brasil? Como que eles estão recebendo esse tipo de informação? Existe uma grande alegria de grandes partes dos médicos. Eu tenho visto eles se abrirem cada vez mais. Para mim está sendo surpreendente. Eles estão tendo cada vez mais uma abertura para isso, estão se interessando mais sobre a termografia, estão pesquisando os assuntos e os médicos. Vai ser um dos exames futuros em tudo. Claro que vai baratear lá na frente enormemente, mas eu acredito que a coisa vai realmente melhorar muito. No teu caso específico, esse é um procedimento que é feito no próprio consultório ou tem que ir para algum centro de diagnóstico? Não, eu utilizo aqui diretamente para os meus clientes, entendeu? Ainda não tem um centro de diagnóstico só para isso. Doutor Haddad, para exemplificar para o nosso telespectador, o que a gente pode observar nesse resultado, nessa imagem desse exame? Esse aqui é um paciente que tem uma dor muito grande nas costas, tá? Inclusive, ele está meio afastado do trabalho, tá? Meio não, está afastado do trabalho, tá? E ele tinha grandes dores nas costas e todo um travamento. Ele travou, ele não tinha condições. Teve gente que pensou em hérnia de pescoço, outros mandou colocar colete cervical, ortopedistas, e assim foi. Na verdade, o que era? Era pontos miofaciais, né? Então ele tinha exatamente trigger points. São regiões aqui onde tem uma inflamação no músculo. Ele tinha tal contração no músculo que o músculo dele ficava contraído constantemente, não conseguia relaxar. Tá? Então, cada mancha dessas aqui são regiões inflamadas. Isso aqui ele tinha bem mais. Na verdade, o original dele é assim. Tá? Ele chegou para mim dessa forma. Tá? E aí, com o tratamento que eu fiz, nós entramos aqui e fizemos algumas aplicações locais. E aí isso foi reduzido dessa imagem. Tá? Então, nós marcamos apenas alguns pontos e fizemos só alguns. Então, quando nós relaxamos o músculo nessa região que estava inflamada, tá? Ele passou para uma outra imagem. Essa é uma imagem fixa. Mas é uma melhora surpreendente. O próprio paciente nos citou 70% de melhora. Tá? O que estava usando codeína, estava usando morfina, estava usando lírica, estava usando anti-inflamatórios e nenhum deles estava resolvendo. Com o método foi eficaz. Ele falou assim, é aqui. Eu peguei, fui lá, fiz uma coisa simples, não é? Quase um método de acupuntura e resolvi o problema. Fiz um pequeno, vamos dizer assim, relaxamento das contrações de cálcio. Né? Aqui, ó, esse aqui foi o segundo resultado. Né? Então, no caso aqui, depois de praticamente uma semana depois, ele voltou e falou assim, eu quero mais, eu melhorei muito. Então, ele conseguiu relaxar essa parte de ombro superior, mas ele falou que essa parte central das costas estava toda dolorida. Eu achava que era mais, toda essa região. Então, nós viemos e fizemos uma segunda vez aqui para cá. Tá? E essa imagem é obtida instantaneamente online? Exatamente, é ao vivo. Isso aqui é ao vivo. Isso aqui é uma imagem, a imagem verdadeira. A imagem verdadeira do paciente. Tá? Sem usar nenhum tipo de contraste. Nada. É simplesmente um jogo de cores para identificar qual é o problema onde está tendo maior metabolismo.
Tá? Então, olhando e falando friamente a coisa, né, isso aqui na verdade são pontos quentes. Então, é um termômetro de alta resolução de imagem. É isso. Eu vou medir cada temperatura dele. Então, todas as partes azuis aqui são mais frias. Estão abaixo de 30 graus. Tá? Esse azul clarinho está em torno de 31 graus. Aqui quase 31,5, os amarelos, 32 o laranja e o vermelho para escuro já acima de 32. Isso parece ser pouquinho, né? Mas dá uma diferença gigante, eu consigo diagnosticar e achar o ponto certo de dor. Né? Então isso aqui com relação às dores miofaciais. Aqui é uma hérnia de disco, ele tem uma hérnia de disco já confirmada em tomografia. Então na tomografia apareceu lá exatamente as duas vértebras e olha lá a língua da hérnia de disco do núcleo pulposo fazendo uma compressão lateral. Então, quer dizer, então existe. Tá? Agora, até quando eu posso ter uma ideia que aquele núcleo pulposo da hérnia de disco está afetando realmente a pessoa? Porque tem gente que tem hérnia de disco e não tem dor nenhuma. E aqui já mostra. Aqui aparece só a dor. Aqui não me aparece a hérnia, aparece o ramo afetado. Qual é o ramo da parte nevrálgica, o nervo que está saindo do meio da medula, que está saindo e ele está sofrendo. Quando nós chegamos no centro cirúrgico e nós abrimos um paciente para verificar, fazer uma hérnia de disco, eu faço um corte nessa região. Chego lá, afasto os elementos e acho o nervo. E vejo o núcleo pulposo apertando ele. Eu simplesmente tiro ele. Tá? E eu consigo verificar antes, próximo da medula, o nervo saindo bonitinho, branquinho, depois ele fica realmente azulado. Isso é natural, hein? Sem cor nenhuma, olhando, olho nu, o campo cirúrgico. Tá? E depois que termina, ele continua. Então essa parte aqui estava sofrendo. E aqui tem um ponto de aquecimento. E o ponto de aquecimento aparece assim, sem precisar abrir o paciente. Graças à termografia. Graças à termografia. Então ela me identifica-se facilmente quais são os ramos afetados. O senhor consegue visualizar exatamente a raiz do problema. A raiz do problema. E em cima dessa informação fica mais fácil o tratamento. Fica mais fácil. Seja comigo, seja com um ortopedista. Se é um campo ortopédico, eu vou encaminhar para o ortopedista que estiver acompanhando o paciente. Se tiver com um problema neurológico, vai para o neurologista. A importância do diálogo entre as especialidades. Entre as especialidades. É isso que a gente orienta. Nós conversamos então aqui neste programa com o Dr. José Haddad Júnior, médico termologista clínico e também nutrólogo, e você conheceu um pouquinho mais sobre esta nova área da medicina que está favorecendo o diagnóstico e tratamento dessas doenças.